No vídeo anterior, nós falamos sobre a psicanálise em situações sociais críticas e neste nós vamos focar na escuta. Como é essa escuta psicanalítica em diferentes espaços, né? Como nós vimos, a clínica não se resume ao consultório, né? A clínica não é um lugar, não é um espaço físico. A clínica é uma inclinação, é uma abertura, é uma disposição para escutar. Então, quando nós estamos falando de clínica psicanalítica, nós estamos falando de escuta. Não é a sala onde fica o consultório, é um modo de escuta, né? A ideia é a gente ressaltar que falar de clínica psicanalítica é falar de um modo de escuta e também de um modo específico da relação com o sofrimento, né? A gente abre um espaço para que as pessoas possam colocar em palavras o sofrimento. E com esse espaço para que as pessoas coloquem em palavras os sofrimentos, nós não estamos em posição de consolar, de aconselhar, de dizer para a pessoa o que é melhor para ela, de dizer para a pessoa o que ela deve fazer, de dizer para a pessoa o que é o certo, né? Todo esse processo sobre a escuta que a gente vem trabalhando desde o primeiro ano da faculdade, que a nossa posição não é de conselhos, nossa posição não é de uma autoridade em como a pessoa se sente, que muitas pessoas imaginam, né, que a psicologia seria isso, eu saber mais sobre quem a pessoa é do que a pessoa, eu saber mais do que a pessoa sente do que a pessoa, e na verdade não. Na verdade é eu construir um espaço para que a pessoa entre em contato com esses saberes sobre si mesma, que ela possa ter um espaço para que os conteúdos emerjam, para que os conteúdos possam aparecer. Né? Então, a nossa relação com o sofrimento é uma relação que vai colocar como cada pessoa tem uma trajetória que é única. Cada pessoa tem uma forma singular de viver, uma forma singular de sentir, e isso vai se expressar no sofrimento também. Nós não nos colocamos como uma autoridade para explicar o que a pessoa sofre, para orientar o que ela deve fazer para não sofrer. Mas sim, nosso movimento é abrir um espaço para que, colocando o sofrimento em palavras, esse sofrimento possa ser expresso, possa ser elaborado e abram-se possibilidades de transformação, né? A dimensão do reconhecimento é muito importante, que a outra pessoa é uma outra pessoa. E enquanto outra pessoa, não vão ser os meus valores, os meus parâmetros, os meus julgamentos que vão nortear o processo de escuta. Não, o processo de escuta vai ser que possa emergir essa forma singular de ser, de viver e de sentir que é da outra pessoa. Então, a escuta clínica em psicanálise tem como fundamento a singularidade. Falar de escuta em psicanálise é falar de escuta de alguém singular. E é falar de uma escuta também que precisa de um vazio, de um espaço para emergir. Porque as pessoas estão muito acostumadas em seu cotidiano de falar daquela forma já batida, superficial, tudo bem, e você, tudo bem. Então, que não se entra nos conteúdos que dizem respeito a essa singularidade, que não se entram nos conteúdos que são de como cada pessoa vive, cada pessoa sente. Então, é preciso cuidado, atenção e sensibilidade para que essa subjetividade singular possa emergir. Eu vou citar aqui uma fala da Emília Broid sobre a escuta. A Emília Broid, psicanalista e analista institucional, ela diz assim: quando efetivamente nos dispomos a cuidar, a reconhecer e a escutar o outro em sua radical singularidade, muito provavelmente é o modo pelo qual nos interessamos pelas pessoas que faz com que elas valorizem a própria fala. Então, ouvir é mais do que fazer uma pergunta e esperar uma resposta. Ouvir é demonstrar que o que a pessoa tem a dizer importa, que o que a pessoa sente
E como ela coloca em palavras o que ela sente, importa. Que o que a pessoa vive e como ela coloca em palavras o que ela vive, importa. Então, ouvir precisa dessa abertura, precisa dessa disponibilidade e precisa desse fundamento que a gente sempre resgata, que é da radicalidade da singularidade, certo? Tanto que quando a Emília Broide dá o exemplo de como é chegar em pessoas em situação de vulnerabilidade, que é muito comum que a gente se aproxime e fale assim, qual que é o seu nome completo, qual que é a sua idade, de onde você veio, já com aquele formulário, né? Vamos preencher aqui esse cadastro, vamos fazer aqui essa ficha. E justamente essa é uma forma de escuta que espera respostas prontas e não deixa espaço para que a subjetividade emerja. Como que a nossa escuta pode fazer com que haja espaço para que a subjetividade emerja? Como que com a nossa escuta a gente pode transmitir para a pessoa que o que ela sente importa, que o que ela tem a dizer sobre o que ela sente importa, que o que ela tem a dizer sobre o que ela vive importa? Né? Desculpa, gente, eu disse que é Emília Broide, mas essa questão da escuta, quem trabalha é a Maria Lívia Torinho Moreto, que também é psicanalista. É que como nessa coletânea tem vários autores, eu fui trazendo reflexões de vários autores. Então, a questão da escuta é trazida pela Maria Lívia e ela fala sobre essa radical singularidade. O que mais que a Maria Lívia traz sobre a escuta? Eu estou aqui referindo a real disponibilidade de cada um de nós para escutar e entrar em contato com o sofrimento de seu paciente, sem se confundir com ele, e permitir que ele o nomeie, o que é bem diferente de nomearmos por ele. Então, o preparo para a escuta é um preparo para a gente escutar, saber que aquilo vai mexer conosco, saber que aquilo vai nos afetar, né? Que os conteúdos doloridos da história de vida da pessoa podem doer para nós também, mas ter o preparo, a sensibilidade e o cuidado para não se confundir, né? Saber que ali é uma singularidade, ali é uma história de vida da pessoa, que a outra pessoa é uma outra pessoa, que a gente precisa reconhecer o nosso desconhecimento. Não sou eu que sei sobre ela. Não sou eu que sei o que ela sente. Não sou eu que sei sobre como ela lidará com o que ela sente. A questão é que nesse momento ela também não sabe, mas a gente pode abrir um espaço de escuta, um espaço de elaboração, um espaço que pode ser criativo e transformativo. Então a gente escuta o sofrimento mexe conosco, mas a gente sabe que a outra pessoa é a outra pessoa. Há ações que as pessoas fazem sobre o signo do cuidado, mas que na verdade têm um efeito violento, porque são ações que destituem do outro o seu desejo e a sua singularidade, produzindo um efeito traumático e a invisibilidade. Aqui a crítica da Maria Lívia Torinho Moreto é muito importante, principalmente quando a gente pensa sobre a psicanálise em situações sociais críticas. Por quê? Quando eu me coloco no lugar de saber mais que a outra pessoa do que a outra pessoa, saber mais sobre o que é o certo para ela, saber sobre o que ela deve fazer, saber sobre o que é o melhor, saber sobre o que é o saudável e coloco para ela como se eu detivesse esse saber, né? A gente pode voltar nas nossas aulas sobre Foucault, é uma relação de poder que se instaura ali. E eu acabo anulando a alteridade, anulando que a outra pessoa é uma outra pessoa. E quando eu anulo, né, essa pessoa que me escuta nessa petulante posição de dizer o que é melhor para ela, vai se produzir um distanciamento aí. E vai se produzir também, alguma forma, é um desrespeito, é uma violação. Eu me colocar como quem sabe o que ela deve fazer. Eu me colocar como quem sabe como ela deve viver. Eu me colocar como quem tem as referências do que é melhor para ela. Então, eu estou esmagando, quando eu faço isso, a dimensão do reconhecimento, como se a outra pessoa não fosse uma outra pessoa, ou como se a outra pessoa não fosse capaz de lidar consigo mesma, como se a outra pessoa não fosse capaz de lidar com a própria vida.
Essa é uma campanha do Conselho Federal de Psicologia que coloca essa questão. Em nome da proteção e do cuidado, que formas de exclusão e sofrimento temos produzido? Quantas vezes a gente diz que faz algo para proteger, faz algo para cuidar, mas o que a gente faz é anular a voz da pessoa, anular a dimensão da autonomia, do desejo e da escolha, e assim o que se cria é exclusão e sofrimento. Então, quando a gente diz que vai escutar alguém, mas ao invés de escutar, a gente fala pela pessoa, diz o que deve ser, ou quando a gente fala que o nosso projeto é um projeto de cuidado, mas a gente impõe como esse cuidado vai acontecer, né? O que nós estamos fazendo é um movimento violento que gera exclusão e gera sofrimento. Eu vou falar um pouquinho de um exemplo no nosso próximo vídeo. Melhor encerrar esse porque eu preciso ir acender a luz, né? Já estou ficando na escuridão aqui.